O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis o dia em que o Senhor virá. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão viria, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez quero saudar cada um de vocês que estão aqui neste santuário, na casa de Nossa Senhora. Subir esta montanha é um desafio em quase todos os sentidos, porque nós sabemos muito bem o quanto é desgastante subir em qualquer coisa, inclusive subir de vida, e subir na vida. Mas chegar aqui ao alto, nós somos brindados com o carinho de mãe, que não desampara seus filhos, que se alegra com aqueles que sorriem, mas consola aqueles que choram. Por isso desejo que o calor do colo de Nossa Senhora, nesse dia bonito, que nós aqui celebramos essa comunhão entre o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade e a Basílica da Anunciação na Terra Santa, cujo sinal visível é esta relíquia da casa de Maria, exposta à veneração dos fiéis, que neste dia a Virgem Maria nos seja favorável. Acolho também com carinho você que se une a nós pela TV, pela rádio, pelas redes sociais. Cumprimento a Cleide, esposa do meu primo, e cumprimentando a ela também todos os familiares meus que estão acompanhando neste momento, celebrando o 7º dia do meu primo, pedindo a Deus em sufrágio de sua alma e por nós, para que nós possamos compreender justamente esta palavra que nosso Senhor nos dirige. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, pelo Senhor, a não viver neste mundo como se fosse um passatempo. A nossa vida neste mundo é brevíssima. Me recordo de Santa Teresinha do Menino Jesus. A nossa vida é um suspiro. Um dia só que nos escapa e que nos foge. E Santa Teresinha, com esta consciência da brevitude da nossa existência aqui, não viveu desesperada, muito pelo contrário. Ela entendeu o que o Senhor pede de cada um de nós que somos batizados, a necessidade da vigilância. Porque ninguém sabe a hora em que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Costumo brincar que a fila da morte não tem ordem, Ninguém sabe quem que é o próximo. Não tem um critério de idade, de saúde, de tempo. Não. O que sabemos é que mais cedo ou mais tarde ela chegará para todos nós. E justamente a nossa vida não pode ser vivida pelo medo de morrer. Pelo contrário. O que deve nos animar é a certeza do viver, que ultrapassa o limite da morte. É isso que Jesus convida-nos no Evangelho que acabamos de ouvir. Compreendei bem isso.
Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viesse, certamente não deixaria que sua casa fosse roubada. O que Jesus está querendo dizer com isso? Nenhum de nós, meus irmãos e irmãs, temos certeza de que vamos viver mais 10 minutos ou mais 100 anos. Nenhum de nós sabe o momento em que seremos chamados a prestar contas, como estes empregados, o bom e o mal. Aqui, primeira coisa que eu gostaria de falar, além do que já disse, né? Humanamente pensando, nós poderíamos dizer que o bom nem precisaria prestar conta de suas atitudes. Era um bom empregado, não é? Por que ele tinha que dar satisfação do que fez? Mas, quando Jesus diz que o empregado bom e o empregado mau têm de comparecer diante do seu Senhor, Ele está querendo dizer para nós que a nossa bondade não nos assegura um dia a mais de vida. Não vivemos neste mundo porque somos bons. E nem estamos aqui exilados porque somos maus. Não, muito pelo contrário. Bons e maus comparecerão diante do seu Senhor e prestarão contas daquilo que lhes foi dado por empréstimo. Aqui nós precisamos recordar, meus irmãos, que tudo o que temos mesmo, desde o nosso corpo até aquilo com o qual nós lidamos, nos é dado por empréstimo, não é nosso. Vem de Deus e para Deus voltará. Se nós entendêssemos isso, nós viveríamos com mais leveza. Porque o que tem pesado os nossos ombros é justamente achar que somos donos daquilo que não é nosso. E o quanto nós perdemos saúde, perdemos dia de vida, perdemos oportunidade de demonstrar amor, porque estamos preocupados com o que vestir, com o que comer, com as contas a pagar, com os títulos, com o que os outros vão pensar de nós, com os nossos bens materiais que temos ou que não temos, né? E vamos perdendo justamente o que é essencial. Se a gente entende que até o nosso corpo nos é dado por empréstimo, nós somos capazes, meus irmãos e irmãs, de viver melhor o tempo presente. Viver melhor a oportunidade que Deus nos concede, que se traduz em 4 letrinhas. A oportunidade que se chama hoje. Nós só temos o hoje. E aqui a pergunta com a qual Jesus responde através dessa parábola é justamente essa. E aí, quando vai ser o fim? O cristão não vive esperando o fim, porque o cristão já antecipa o seu fim no hoje. Porque um dia eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo, eu hoje vivo como se fosse o último dia da minha vida. É bonito, meus irmãos e irmãs, percebermos a lição que a própria morte nos traz. Porque muitas vezes é só no leito de morte que nós aprendemos realmente lições tão importantes, como da reconciliação, do perdão, de expressar de fato os nossos sentimentos àqueles que amamos. E se nós vivêssemos como São Francisco de Assis nos propõe, o dia de hoje, como se fosse o nosso leito de morte, nós viveríamos intensamente a nossa vida. Porque aí a gente não ia perder tempo com conversas desnecessárias e com julgamentos temerários. Não íamos nos dar o capricho de focar a nossa atenção em coisas que nós não levaremos conosco. Muito pelo contrário, viveríamos fazendo o bem para nós mesmos e para os outros. Aqui, meus irmãos e irmãs, é esta perseverança que nós somos chamados a viver, que o apóstolo Paulo nos convida. Perseverar dia após dia, tendo diante dos nossos olhos a nossa meta. Tendo diante dos nossos olhos essa certeza, Deus é fiel, mas nós também somos chamados a viver irrepreensivelmente até o fim. Não é fácil. Não é fácil ser cristão quando tudo conspira ao contrário.
Não é fácil viver da fé quando temos que lidar com grandes dificuldades, com grandes perdas. Mas o caminho, meus irmãos e irmãs, é justamente confiar em Deus e esperar nele. Confiando em Deus, sabendo que Ele nos chamou e que espera de nós uma resposta. Mas para ser bem concreto, Ele nos chamou à vida e espera que a gente faça da nossa vida algo que vale a pena. Esta confiança faz com que a gente saiba viver bem o tempo presente. Caso contrário, se a gente não confia em Deus, tudo para nós vai ser motivo de murmuração e de reclamação. Tudo para nós vai perder o seu sentido. Porque nós vamos precisar colocar alguma coisa no lugar de Deus, né? E tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus não pode minimamente se igualar a Ele. E nem fazer o que Ele pode fazer. Ficar atentos e vigiar é primeiramente ter a sinceridade de se olhar num espelho e perceber o que eu estou fazendo com a vida que Deus me deu. Nós precisamos ser mais zelosos, porque nós vamos colher justamente aquilo que plantamos. Parece jargão, né, Caetana? Mas não é não. A vida é assim. Quantas pessoas hoje padecem duramente com enfermidades por causa de maus hábitos que tiveram lá na juventude? Uma alimentação desregrada, uma falta de oportunidade para dedicar-se ao descanso. E aí, nós depois temos uma conta. E não é vingança da parte de Deus. É justamente as escolhas que fizemos. E a misericórdia de Deus que a Yara cantou tão bonito no Salmo é tão grande que Ele nos permite mudar a qualquer momento, recalcular a rota, né? Repaginar a nossa vida. É por isso que, repito, que a vigilância com a qual nós somos chamados é um olhar constantemente para nós mesmos e perceber como eu ando cuidando da minha saúde, o que eu tenho feito com o meu corpo, o que eu tenho feito das opções que me são dadas, das oportunidades que chegam até mim. Porque nós vivemos muito iludidos, achamos que teremos amanhã e não o temos. O único dia que nós temos é o hoje. O ontem já é passado, não tem nem como voltar. E mal na memória, porque tem coisa do passado que a gente até faz um esforço para lembrar e não lembra. O amanhã não existe. O que nós temos é hoje. E é nesse hoje que nós somos chamados a esperar o Senhor. Se nós vivermos bem conosco mesmo, se aprendermos a nos amar, nós vamos dar amor às pessoas que estão ao nosso lado. Vamos fazer deste mundo um lugar melhor e com certeza, quando o Senhor voltar, participaremos do prêmio dos fiéis. Do prêmio dos fiéis que não é simplesmente ser premiado ou receber uma recompensa proporcional às nossas ações. O prêmio dos fiéis é um só. É experimentar a plenitude desse amor, que já aqui e agora nos é dado com largueza e que nós esperamos confiantemente viver com Ele sem fim, porque isso é que Ele nos prometeu, estar com Ele eternamente no céu. Esta esperança, meus irmãos e irmãs, deve também animar-nos, principalmente quando, como no caso da minha família, pela segunda vez esse ano, experimentamos a dor da ausência de quem amamos. Sabendo justamente que esta vida neste mundo é só um suspiro, a saudade se torna para nós um pouco mais suportável. Porque nós sabemos que o fim para nós não é um fim definitivo. É apenas um até logo, onde mais cedo ou mais tarde nós nos encontraremos. E por isso a nós que ficamos, que ainda estamos neste mundo, não nos é dado o direito, meus irmãos e irmãs, de desistir do céu. Não nos é dado o direito de desistir da vida. Sabe por quê? Porque também
é o único caminho que temos para reencontrarmos aqueles que nos precederam nesta caminhada. Os nossos limites não são maiores do que a misericórdia de Deus, mas enquanto vivemos nesse mundo, precisamos aprender a superá-los, para que eles não sejam empecilhos, para que nós vejamos este Deus, e vendo Deus, vejamos também aqueles que já estão com Ele. Que o Senhor conforte todos aqueles que, como eu e minha família, estamos sofrendo a dor do luto, para que a certeza da fé nos sirva não somente de esperança, mas nos sirva de alimento, para que perseveremos, fazendo o que precisa ser feito, e com zelo, com dedicação, cuidando do que é nosso e do que nos foi dado por empréstimo, para que quando chegar a nossa hora, nós também possamos entregar ao Senhor, com generosidade e com um sorriso largo nos nossos rostos, aquilo que Ele nos deu, e dizer: é teu, e aqui te entrego, porque eu pude viver bem com isto que o Senhor me deu, e que é a minha própria vida, e agora devolvo para ti. Porque tudo o que é colocado, meus irmãos e irmãs, nas mãos do Senhor, não se perde. Pelo contrário, é transformado e renovado no amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e com confiança